Olá, eu sou a Francisca. Eu sou a Rita. E sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Food Connect, um espaço de debate e de partilha sobre como combater o desperdício alimentar. Aqui nós damos a conhecer iniciativas, dicas práticas e discutimos soluções para reduzir este problema. Este podcast faz parte do projeto Food Connect, apoiado e financiado pelo programa LIFE, que pretende transformar o cenário atual do desperdício alimentar e facilitar a doação de alimentos. Através de uma plataforma inovadora em que são ligados diferentes setores, pretendem que este processo fique mais eficiente e acessível em vários países do sul da Europa. Este podcast é uma parceria entre a Inova Mais e a Associação Ambientalista Zero, por isso esperemos que gostem. O projeto Food Connect tenta fazer realmente esse ponto de ligar aqui as questões ambientais e do desperdício também a causas sociais, à produção de alimentos e ajuda aqui ao apoio neste tipo de carências, porque são cada vez mais visíveis, muitas também invisíveis e isso também é um grande problema, mas ultimamente temos visto um grande aumento de famílias neste tipo de situações, organizações também sem grande apoio por parte assim, mais estrutural para atuar neste campo. Portanto, é muito importante nós trazermos aqui uma consciencialização realmente para estes temas, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas também do ponto de vista da solidariedade, de questões sociais, aqui da preocupação neste sentido. Dessa forma, ao bocado referiu a questão das organizações, das empresas, como as suas práticas poderiam aplicar, mas não desenvolveu. Então, se agora se não se importasse desenvolver melhor quais são as melhores práticas que as organizações, as empresas poderiam agora colaborar neste sentido do projeto, de evitar o desperdício e também ajudar a parte da solidariedade. Sim, nós temos alguns exemplos que já vão acontecendo e que nós devemos dar visibilidade. Penso que este projeto e outros projetos que se desenvolvem ao nível local, ao nível de municípios, deveriam ter fazendo aqui assim só um bocadinho de um enquadramento, um preâmbulo, plataformas que pudessem reunir os diferentes programas, projetos que fossem dentro de uma determinada temática. Era importante que conseguíssemos dentro de um município, de uma freguesia, ver projetos que estão a ser desenvolvidos e depois partilhar essas práticas. Temos, ao nível das organizações, a IASPIA realizou um projeto, por exemplo, o Food Lab, e ele pretendia desenvolver métodos materiais que contribuam para a responsabilidade ambiental sobre o desperdício alimentar, e também trabalhava com técnicos e educadores para que pudessem desenvolver metodologias e técnicas para poder depois trabalhar também com os grupos na sociedade ou nas escolas. E este projeto também envolvia os jovens nas escolas, estimulando a criar uma estufa, por exemplo, e que era Portugal, Espanha, Turquia, Itália e Alemanha, salvo erro, portanto eram cinco países, era interessante a partilha entre os estudantes destes diferentes países, como os tipos de alimentos que tinham, os que eram parecidos, iguais, os diferentes, e como é que os utilizavam na alimentação, e também estimulava a poder apresentar entre os parceiros ideias de emendas, portanto, de culinária, com desperdício zero. Portanto, estas são práticas que nós devemos valorizar, isto é, vermos este projeto Food Lab tem alguns produtos e vermos que tipo de produtos ou resultados estão dos projetos europeus, que há uma infinidade de projetos, não é? E está a faltar uma plataforma que segmente por áreas e que nos ajude, talvez uma organização possa fazer esse trabalho, ajude a identificarmos os diferentes projetos. Neste temos um handbook multimédia de agricultura ambientalmente responsável, socialmente justa, temos uma app Food Lab sobre a alimentação saudável e responsável, vídeos tutoriais, produção e consumo responsáveis. Portanto, temos
aqui alguns produtos. Então, uma das possibilidades, relativamente à questão que coloca, é que as associações que desenvolvem estes projetos possam partilhar, possam dar visibilidade. Outros projetos ou outras ideias de articulação entre empresas e escolas e comunidades, por exemplo, a ReFood tem estes programas também de resgatar os alimentos para podermos trabalhá-los ao nível da comunidade. Boa. Temos também, além destes dois projetos, ou destas duas ideias, não é? Temos de projetos das associações, a produção de materiais e a partilha deles, a questão do implicar e envolver os jovens no voluntariado. Temos também aqui outras iniciativas que serão muito importantes desenvolver a partir das escolas. Existe um projeto Utopia Verde, comunidade local, workshops de sensibilização das escolas, nas faculdades, uma ação comunitária e o envolvimento dos jovens nas práticas de combate ao desperdício. Então é importante que este tipo de iniciativas também integrem mais as práticas educativas. É importante que dentro das escolas possamos ter ideias, lançamento de ideias, de concursos, de diferentes tipos de iniciativas para poderem apresentar tanto à comunidade educativa como à comunidade em geral, que possa participar através de alguns tipos de workshops que possam apresentar alguns exemplos de como o aproveitamento dos alimentos, como confeccionar determinados alimentos tendo em conta o desperdício zero, incluir isso nas escolas que têm cantina, porque quando são servidos por empresas de fora é mais difícil, mas ter em conta o impacto positivo na escola quando confeccionam os alimentos na escola, e também trabalhar a questão dos alimentos que se podem usar, os alimentos ou os lanches, tendo em conta também esse desperdício zero, provocando na escola também este impacto positivo na sociedade, trazendo à escola um novo conceito de responsabilidade ambiental e social perante este tema da alimentação. Portanto, precisamos ter as escolas a trabalhar, a envolverem-se, a trazerem toda a comunidade, a identificarem aquilo que consomem e aquilo que desperdiçam. É importante ter essa consciência, como tem havido muitas escolas com a questão do desperdício de eletricidade, do desperdício de água, e tem havido muitas escolas a trabalhar neste sentido. Temos vestido agora, e reforço, portanto, e foco aqui, porque é um exemplo reconhecido publicamente, o município de Lousada, que tem, por exemplo, um projeto de apoio às escolas que reduzem o consumo de eletricidade, e a diferença do pagamento, este dinheiro é para a escola investir em atividades. Portanto, mantêm o mesmo custo, mas consciencializam para a importância de reduzir o consumo, porque o importante aqui é reduzir o consumo. O município já pagava um valor, mas à medida que vão reduzindo, pagam o valor inicial em diferencial para utilizar em atividades pedagógicas, em atividades que consigam. Então também era importante fazermos este exercício para a alimentação, podermos desenvolver práticas de culinária, de cozinha, que possam reduzir também os custos com estes produtos. Portanto, há muitos trabalhos que se podem fazer na escola, na comunidade, nos jovens, voluntariado, associações e, naturalmente, em articulação com as empresas e em parcerias com empresas. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, lá está, não são tão sensíveis a, por exemplo, algumas justificações de porque é que vamos reduzir o desperdício alimentar. Porque é melhor para o ambiente, porque é melhor. Às vezes falar nesses pontos essenciais que as afetam diretamente, como por exemplo a carteira, aquilo que tem que gastar a mais nesse desperdício, tocar em pequenos pontos que realmente as afetam diretamente, acaba por trazer aqui uma outra sensibilidade, e isso também é importante. Mas tocando agora no ponto de jovens, que é um ponto muito importante e que nós também queremos trazer para a discussão, nós queremos saber como é que vê o papel dos jovens nesta luta contra o desperdício alimentar.
como é que eles podem ser envolvidos nesta causa e também se tem notado um envolvimento já por si só, se é preciso chegar lá e pegar pela mãozinha e dizer não, agora vamos aqui, vamos tratar deste tópico que é importante, se já há um envolvimento natural, até porque nas camadas mais jovens que são mais despertas para estes temas e outros também de ativismo social e ambiental. Como é que vê isto? Bem, começando pela parte positiva, que já há com isso que referiu, já há muitos jovens a participar em movimentos de ativismo social e ambiental, há muitos jovens conscientes e que participam num conjunto de iniciativas que alertam para as questões do desperdício alimentar, do fast food e da importância de termos uma melhor opção por produtos locais, regionais. Mas isto é uma minoria. Portanto, temos que ser muito sinceros. Na minha visão, perspectiva, nos contactos faço e pelo que me apercebo e vou vendo, é uma minoria. Há razões. Primeiro, não são os jovens que fazem as compras. Claro. Não são os jovens, portanto, são os adultos que fazem as compras, que decidem sobre, mesmo muitas vezes condicionados pelos jovens, que gostam ou não gostam, quer ou não quer, dependendo da idade que têm, não é? Isto não, temos que dar a volta e comprar ali alguns alimentos. Eu tenho um adolescente, portanto, em casa, portanto, temos que gerir essas situações. E vamos dando ali algumas voltas. E às vezes até vamos, vamos dar este alimento com aquele e vamos disfarçar, porque precisa de comer variado. E então vamos trazendo mais variedades. Em vez de fazermos, como referi no início da nossa conversa, realmente uma lista, uma seleção daquilo que devemos fazer. Então, os jovens não estão diretamente implicados nas compras, o abastecimento da despensa, então não passam-lhes ao lado. Portanto, só sabem que têm dentro do frigorífico ou têm em algum lado para usar. E muitas vezes dizem, eu já não quero, quando têm alguns alimentos, por exemplo, pequeno almoço, já não quero mais isto, fica ali e passou a validade. Isto acontece. Então precisamos de trabalhar com os jovens, as crianças e jovens, adolescentes, a responsabilidade de utilizar e comer aquilo que temos. Esse é o papel que não cabe diretamente aos jovens, mas que podemos trabalhar com os jovens. Portanto, ir responsabilizando sobre aquilo que temos na nossa despensa, no nosso frigorífico, e vamos comer isto e depois vamos pensar em algo que possamos querer e dividir. Os jovens não estão implicados em iniciativas que os levem a tomar este tipo de decisões mais comprometidas com esta gestão e com o planeamento daquilo que comemos e daquilo que desperdiçamos. Vão para as escolas, levam os lanches. Muitas vezes, por distração ou porque até compraram outra coisa no bar, o lanche volta para casa, já vai para o lixo. Então, é preciso que os jovens tenham também programas de sensibilização, de capacitação, de formação e que estejam envolvidos para que entenderem a sua responsabilidade sobre os alimentos que têm na sua mão, na sua mochila, não é? Para levar, ver o que é que vão comer, que lá está também planear aquilo que levam, que querem e que têm que ser responsáveis por ter esses alimentos. A questão, e aqui é o exemplo que eu conversávamos antes e que falávamos sobre o projeto no Clube de Futebol de Desperdício Zero. O que é que nós verificávamos? Verificávamos que as famílias nas camadas de formação, 12, 13, 14 anos, levam o lanche quando jogam de manhã ou quando jogam à tarde, o lanche para o fim do jogo. E levavam em saquinhos, portanto, levavam um saquinho para que cada família, cada pai e mãe levava uma semana para os jogos. E levavam dentro de um saquinho de plástico, levavam maçãs, uma peça de fruta, ou mais dentro de um saquinho mais embrulhado um chocolate, ou algo, pronto, que cada um queria levar.
E eu tenho uma filha que joga futebol e ia conversar com os pais, mas verificávamos que entregavam este lanche, depois iam para o carro, portanto, iam comer e apetecia-lhe só a fruta, deixavam o pão ali, apetecia só o pão, deixavam a fruta, que é quando ficava no carro, passava 2 ou 3 dias, que é que anda aqui uma banana atrás, já não se pode comer. E pensei naquilo, aquilo estava-me a preocupar e então falámos com os pais e as mães e passámos a fazer um piquenique localmente. Levávamos em fatias de queijo, levava-se fruta, levava-se o pão, levava-se outras coisas que se quisessem levar, um bolo caseiro. Em vez de irem para o carro individualmente comerem, havia um convívio no fim, continua a haver, um convívio no fim do jogo. O que sobra, quem leva essa comida volta a levá-la para casa e utiliza em casa. Claro. Tem as fatias de queijo, tem as frutas, e não andam espalhadas, e todos se queixavam do mesmo, porque eles não comiam tudo e ficava. Então, isto quer dizer que os jovens não são os principais responsáveis por estas situações, não lhes podemos dizer de que eles têm que tomar iniciativas, precisamos é de os envolver nas iniciativas. E neste caso eles gostaram muito mais de confraternizar, de comer, nós fazemos a contabilização dos desperdícios, conseguimos ver que realmente é o mínimo que vai ali para dentro de um saquinho, não há aqueles sacos plásticos todos que também são a questão dos plásticos, uma grande problemática que também está muito associada à questão da alimentação, sim, do uso, claro. Quando nós vamos fazer as compras vem tudo em plástico, portanto precisamos de utilizar, de ir aos mercados locais, de ir aos produtores locais, isso ainda é possível em Portugal, portanto precisamos de valorizar e precisamos de envolver os jovens nestas iniciativas. Então, eu digo que os jovens não estão envolvidos diretamente ou por iniciativa em muitas ações nestas temáticas, vão estando envolvidos em ações sociais, de voluntariado, mas é uma minoria, e na minha perspectiva o que nós precisamos é de envolver os jovens nestas iniciativas, os adultos, as organizações, envolver os jovens, trazê-los, explicar-lhes as vantagens de se poderem envolver neste tipo de iniciativas em programas de voluntariado e, por outro lado, levar estes desafios às escolas, aos clubes de futebol, aos clubes de bairro, aos ATLs, portanto, a todas estas, e isto é uma competência das organizações que trabalham neste tema, da sociedade civil, mas também das organizações do Estado, portanto, as organizações do poder local e poder central que têm que orientar programas de apoio a este tipo de iniciativas. Os municípios precisam de ter programas de apoio a estes municípios, que envolvam os jovens, que desafiem os jovens a apresentar propostas para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua família. E precisamos ter aqui um trabalho conjunto, mas as políticas ainda não tínhamos falado disso, e estamos em Portugal num período, não é, de eleições autárquicas, os outros países terão também eleições, e é importante que possamos trazer estes temas também às propostas políticas para que daí possam disputar, possam surgir iniciativas de envolvimento dos jovens. Portanto, a questão que me coloca, ou que colocou, é um bocadinho como é que os jovens podem fazer. Pouco. Podem fazer muito sendo envolvidos, agora da iniciativa deles podem fazer pouco. Precisamos de ter agentes e atores, à medida de agentes e atores que possam provocar o envolvimento dos jovens em conjunto de iniciativas, concursos em que eles possam participar e ter ideias para apresentar. Falamos já muito do voluntariado, portanto, trazer os jovens para as iniciativas é muito importante. O que eles podem fazer, porque também as escolas cada vez mais os obrigam a ter um ranking, entrar num ranking, ter uma nota, é difícil. Depois eles têm explicações, têm uma atividade de desporto, às vezes têm duas, eles não têm tempo para nada. Como é que vão ter tempo para pensar nestas questões? Claro, faz todo sentido. É muito difícil um jovem pensar nestas questões ambientais, questões sociais, porque eles não são envolvidos. Então,
E como disse, não é uma discussão que tragam sempre às conversas, não é algo para partilhar com os amigos, muito menos com a família, por isso é normal que não seja algo que eles se voluntariem com tanta facilidade. Mas foi abordando aqui vários tópicos muito interessantes sobre o ambiente, a sociedade, também as oportunidades que as empresas podem aproveitar. E discutindo aqui esta questão das sinergias que existem em Portugal e tendo em conta, como lhe falamos, que o Food Connect pretende que seja uma plataforma, ainda averiguar como é que poderemos avançar, gostaria de compreender quais são as oportunidades ou as sinergias que podem existir, que podemos aplicar então, ou que considerem que sejam pertinentes aplicar na plataforma. Bem, fomos já falando, agora se calhar vou sistematizando, fomos falando aqui. É importante a questão de a plataforma poder pensar na possibilidade de ter um espaço onde outros projetos possam integrar, isto é, dar visibilidade e dar a conhecer vários projetos que vão trabalhando na mesma linha, não é? Falei a 2 ou 3, existem vários. Também a plataforma poder trazer jovens, portanto, voltando aqui ao tema dos jovens, envolver jovens em diferentes iniciativas que o projeto possa pensar, fazer formação, capacitação para o projeto trabalhar com diferentes grupos, referi, clubes de futebol, escolas, associações locais, e portanto também os escoteiros, que são grupos que se mobilizam, que trabalham muito também, estes com uma responsabilidade, não é? Porque eles normalmente têm que gerir muito bem os seus alimentos, portanto os recursos que têm, portanto utilizar muito bem, portanto de diferentes grupos trazê-los ao projeto, trazê-los dar-lhes a conhecer, fazer aqui vários eventos que possam levar a apresentar o projeto e que possam trazer também ideias desses jovens, porque o projeto, sendo para aplicar ao nível da sociedade, é importantíssimo envolver também os diferentes atores sociais no próprio projeto, na sua, agora no seu processo de desenvolvimento, porque senão depois ele chega, temos isto aqui, e às vezes que responde ou não responde. Então, considero que era importante que o projeto pudesse, com os podcasts isto já está a acontecer, portanto traz várias entidades, várias pessoas que vamos difundindo, vamos partilhando e já vai chegando a mais instituições. Mas ir um bocadinho mais além, que era trazer determinados grupos, nomeadamente a juventude, para participar em ideias, em debates, em como é que nós podemos fazer, como é que eles se podem envolver. E depois o outro aspecto também político, portanto, que referi aqui, e eu diria que então a parte educativa, envolver a formação, capacitação, escolas, a parte das parcerias e da cooperação que o projeto pode ter, envolvendo e divulgando várias iniciativas que estão a ser desenvolvidas, mas também colaborando nas próprias iniciativas, e aqui a parte também do voluntariado, portanto nesta parte mais também social da sociedade, o voluntariado, os jovens, e a parte política acho que é absolutamente essencial que o projeto possa estabelecer parcerias e pontes com os decisores políticos de âmbito local, porque certamente conhecem através da ação social, dos programas sociais ou educativos, as necessidades, as características da própria zona, do próprio município, e trabalhar também com os decisores políticos as propostas que respondam às necessidades e aos desafios que o próprio município tem. Mesmo que possam testar num, 2 ou 3 municípios, era importante ver a componente política no projeto, como é que é recebido o projeto, não sei se já o fizeram, mas como é que é recebido o projeto na perspectiva política, se é bem recebido ou se dizem logo, não, isso sério, não temos outras coisas, porque muitas vezes existem efetivamente algumas que funcionam e que é preciso articular, né? E há outras que não funcionam, que é preciso melhorar ou dar um impulso para melhorar. Então, estes projetos que partem da sociedade, muitas vezes da academia, têm que se ligar às propostas políticas locais. Isso é fundamental. Com as empresas, vocês também quiserem ter uma nota, portanto, é naturalmente importante que as empresas, no âmbito do seu compromisso social, ambiental, responsabilidade social e ambiental, possam também colaborar. Naturalmente temos aqui um conjunto de constrangimentos sobre a questão da qualidade, da manutenção da qualidade,
questões do que tem a ver com a parte das leis, não é? Que gerem toda esta parte dos alimentos, não é? Dos produtos alimentares. É preciso ver como é que se ultrapassam, mas sim, com as empresas ver formas de poderem colaborar, participar e ajudar a construir estes projetos importantes para a sociedade. Portanto, mobilização, parcerias, política e a parte empresarial, penso que era importante ligarem tudo isto e certamente o projeto será um sucesso. Muito bem, obrigada. Não sei se queres fazer a última questão, se já foi eventualmente. Eu acho que foi aquela que eu ia responder. Eu acho que sim. Acho que foi uma conversa muito diversa, interessante. Acho que foi muito poder ver a sua opinião e como pega facilmente os vários pontos que nem referimos e facilmente chegou lá, então sim. Muito interessante. Sim, metade das perguntas ficaram aqui por fazer, mas acabámos por ser respondidas na mesma com a discussão. Joaquim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por ter partilhado aqui também a sua experiência, a sua visão, a sua opinião. Isto realmente é muito importante para nós, para consciencializar também as pessoas que vão ver. E mesmo nós que estamos dentro do projeto é muito importante tocar certos pontos e trazer novas opiniões, novos pontos de vista, e foi um prazer. Obrigado a nós, felicidades e muito sucesso para o projeto. Estamos aqui também para colaborar dentro do possível. Não se esqueçam de acompanhar as redes e o podcast do Food Connect, assim como as ações da Aspia, para mais informações e atualizações. Até ao próximo episódio. Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de partilhar com amigos e família. Até o próximo episódio. Recordamos que o projeto Food Connect é cofinanciado pela União Europeia através do programa LIFE. No entanto, os pontos de vista e as opiniões expressos são da exclusiva responsabilidade da Inova Mais e da Zero, e não refletem necessariamente a posição da União Europeia, não podendo estas entidades serem responsabilizadas pelo seu conteúdo.